Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. Todos temos muitas perguntas. O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Esta é uma das grandes contribuições do Espiritismo para você. Fique conosco. A mediunidade está presente no ser humano intensamente. Contudo, denomina-se médium aquele que apresenta fenômenos espirituais por repetição. Embora a mediunidade seja exercida em locais determinados, nada obstante, o médium é um agente social. Agente social, o que se entende por essa designação? Nesta condição de agente social, qual a função do médium? Este é o tema da entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! O materialismo histórico, que nega infantilmente na sua natural limitação a eternidade da vida, apesar de ter nascido de um grito pela liberdade do pensamento, que andava sufocado, quase estrangulado pela cegueira das religiões dominantes, trouxe efeitos colaterais fortemente nocivos à nossa civilização. Uma das maiores tragédias do cotidiano é a de conviver com a certeza da morte, que alcançará cada um de nós invariavelmente. Em que pese o fato de todos morrermos, ainda há quem viva a fantasia de que o corpo é eterno, mesmo depois de milhares de anos de experiência na Terra. Pode isso? E essa fantasia só se instalou gradativamente no inconsciente das pessoas porque o discurso materialista, fortemente apoiado pelos meios acadêmicos e pelas ciências que se supõem infalíveis, criou a ideia de que somos somente um corpo com trilhões de células. Isso é facilmente verificável nas frases que soltamos no dia a dia, como esta: preciso cuidar do meu espírito. Ora, se você precisa cuidar do seu espírito, o que você é então? Um corpo somente? E foi assim que, a pouco e pouco, a ideia de que somos apenas um corpo ganhou terreno, a ponto de hoje não nos conformarmos com a natural degeneração das nossas forças físicas, nem com o envelhecimento, nem com as rugas, com a queda de cabelo, veja só, e muito menos com a morte. Então veio a medicina e chamou para si quase toda a autoridade sobre a vida e sobre a morte, entronizando a figura do médico e tirando do dito paciente qualquer responsabilidade que lhe cabe sobre a sua própria saúde. Com o tempo, de tanto acreditarmos nesse discurso, fomos nos tornando mais e mais dependentes desses profissionais, muitos deles verdadeiros missionários do bem comum, e fomos ficando menos e menos responsáveis pela nossa própria doença. Quando nos damos conta, eis que a doença nos toma de surpresa e daí haja correria atrás de postos de saúde, hospitais, remédios e drogas as mais mirabolantes. Arrisco dizer que hoje se abrem mais farmácias do que padarias no Brasil. Uma em cada esquina, nos melhores pontos comerciais. Drogas para qualquer sintoma. E digo mais, os brasileiros são os maiores consumidores de fluoxetina no mundo todo. Droga para minimizar as angústias e a falta da alegria de viver. Para a reflexão, diz-nos o Espírito Emmanuel, no seu livro O Consolador, publicado em 1940 através da mediunidade de Chico Xavier, considerado o maior brasileiro de todos os tempos, porque muito amou. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá dispensar a contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo, até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da alma. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Agora, no que diz respeito à vida espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há a necessidade da contribuição preciosa das enfermidades e deficiências transitórias da terra. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito igualmente doente. Mágoas, irritações, cultivo de vícios mentais, ódio, impaciência, inveja, ciúme, ociosidade, tudo
fonte de doenças as mais perigosas. Mas observe que conclusão fascinante a do Espírito Emmanuel no livro Consolador. Onde está o remédio, a cura definitiva? E ele responde: é ainda na alma que está a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, pelo que estamos esperando, mãos à obra e vamos exercitar virtudes, cultivando a verdadeira saúde. A entrevista de hoje tem um tema muito interessante. Vamos falar sobre o médium como agente social. Confira! Olá, é uma alegria estarmos juntos novamente. Hoje entrevistamos aqui, um bate-papo, Joel Soares Neto, servidor público do Estado do Paraná, dos quadros da Procuradoria-Geral, portanto, procurador do Estado, é escritor, ex-professor da área de ética, articulista, coordenador de grupos de estudos. Já é um prazer tê-lo aqui de novo. Vamos falar sobre mediunidade. É uma doença, Joel? É uma enfermidade? Como é que você vê essa questão? Interessante você ter perguntado isso, porque ainda hoje nós vemos pessoas preocupadas com essa possibilidade de serem médiums. Sim. E entenderem a mediunidade como algo doentio. Inclusive, algumas pessoas, quando relatam determinada experiência que supostamente poderia ter algum caráter mediúnico, um interlocutor menos avisado pode dizer: olha, eu acho que você tem mediunidade, com áreas assim graves, como se aquilo fosse uma de fato uma doença, uma doença exatamente merecedora de uma advertência. Na verdade, a mediunidade, segundo a descrição da doutrina dos espíritos, ela é natural no espírito. Todas as pessoas, portanto, são médiums. O espírito, se esteja ele encarnado ou desencarnado, estará continuamente mediando frequências diferenciadas, conhecimento de frequências diferenciadas em relação às dele para outras pessoas. Então, isso é um fenômeno da natureza. Mesmo que as pessoas não se deem conta disso, elas podem estar fazendo fenômenos mediúnicos sob os diversos aspectos que ele se apresenta. Quando o codificador define mediunidade dentro do livro dos médiuns como sendo aquele que seja portador num grau qualquer da percepção dos espíritos, ele define como médium, ele quer dizer que, a rigor, estamos constantemente sendo influenciados pelos espíritos, porque mediunidade tem essa importância e significado, ou seja, de ser intermediário, médium do mundo espiritual. É este o conceito básico de mediunidade, Joel. É assim que se entende? Num sentido básico, né, estritamente dentro das obras básicas, sim. O que é interessante de perceber é que, no próprio livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta a respeito de se os espíritos estão ao nosso redor e se eles, de alguma maneira, nos influenciam as ações. E os espíritos, quando responderam essa pergunta, disseram: muito mais do que você imagina. Muitas vezes são eles que dirigem as vossas ações. Então, nós, na verdade, não temos a possibilidade de medirmos o nível, o grau de influenciação que um espírito desencarnado pode exercer sobre nós. Mas nós podemos estudar os efeitos. Nós podemos perceber quando as pessoas elas perdem o autocontrole e começam a fazer coisas que em situações normais não fariam. Nós podemos dizer que em dadas situações, nós, os espíritos encarnados, permitimos uma influência muito forte de espíritos desencarnados. Na medida de nossa disciplina, nós vamos disciplinando também essa influenciação. Ok. Você nos falou que é uma faculdade natural a mediunidade, o que implica entender que ela está derramada na organização fisiológica, no corpo físico da criatura. É por esta razão que há médiuns que percebem a influência dos espíritos mais e outros menos? Essa densidade, digamos assim,
de mediunidade que dá essa percepção ou não? Eu penso que não. A faculdade é espiritual. Ok. O corpo físico, talvez em termos de equilíbrio, ele tem alguma influência na produção de uma energia chamada ectoplasma, Certo. que aí vai também participar do processo mediúnico propriamente dito. Mas o que é importante mesmo é a organização do pensamento. Portanto, a organização que o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, apresente. Né? Aí a importância que o movimento espírita e a doutrina e as orientações espirituais continuamente fazem esse chamamento para que os interessados estudem bastante. Ok. Pesquisem, meditem, reflitam, exercitem o autocontrole, porque quanto mais nós conseguirmos manter o nosso pensamento numa determinada frequência, uma determinada, falando grosseiramente, faixa vibratória, mais adequada será essa comunicação mediúnica. Você tocou num ponto que eu gostaria de explorar um pouquinho mais. A mente é o processo organizador das relações com o mundo espiritual. É nela que está todo o fulcro relacional, de acordo com o que pensamos. É ali que se dá toda essa sintonia que você acaba de nos dizer. É a mente do indivíduo, aquilo que ele pensa. A mente aí depende do conceito Certo. e do pesquisador. Ok. Os neurocientistas costumam dizer que a mente ainda é o equipamento. Certo. O equipamento cerebral. Exatamente. Okay. Então, enquanto nós falamos, se nós prestarmos atenção, algo em nós testemunha. Uhum. É como quando as pessoas estão fazendo uma leitura, elas leem, elas reconhecem as palavras, vão formando os pensamentos, mas se prestarem atenção, há um ser em nós que testemunha esse processo. Então, o espírito é esse ser que testemunha o processo, e ele é a sede do pensamento. Ok. Ele pode se utilizar do intelecto, ele pode se utilizar do cérebro físico para fazer a expressão material do seu pensamento. Mas ele é a sede, o espírito é a sede do pensamento. Joel, quero abordar uma questão que está um pouco dentro, ou quem sabe muito dentro, daquilo que você exercitou dentro da sala de aula, como professor. Mas eu vou fazer essa pergunta e você responder depois do intervalo. O médium é um ser social? Retornamos já já. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é o médium como agente social. Acompanhe. Retornamos com o nosso bate-papo com Joel Samuels Neto, tema reencarnação. Joel, te fiz uma pergunta anteriormente que eu gostaria de emendá-la. Perguntei se o médium pode ser um ser social, pode ser um agente social. Como é que você entende isso como professor de ética, como espírita, como estudioso da doutrina espírita? Sem dúvida alguma, o médium, porque é um ser humano, certo, ele é um agente social. Ele é um agenciador social. Ele é um ser de transformações sociais. Nós não precisamos nos colocar naquele sentido mais estrito do fenômeno mediúnico, dentro de um determinado lugar, num determinado horário, para fazer uma psicografia, e somente naquele momento, naquele espaço é que se dá ou se daria o fenômeno mediúnico. Na verdade, o fenômeno mediúnico é por excelência social. Uhum. Quando houver pessoas pensando, nós estaremos fazendo uma experiência, ainda que sutil, de fenômenos mediúnicos. Basta que nós observemos, por exemplo, os fenômenos de massa, né, onde pessoas junto de multidões têm comportamentos diferenciados. Isso é explicado em parte pela psicologia das multidões, mas a doutrina dos espíritos tem uma abordagem muito interessante, dizendo que, além dessa influência das massas sobre o ser individual, também está presente o próprio fenômeno da mediunidade. Interessante essa questão. Se eu entendi, me ajuda na compreensão, os nossos telespectadores às vezes não têm a leitura e a compreensão desse tema, porque nem todos
são espíritas, o que nos deixa muito felizes. Seria relativizar ou diminuir a importância da mediunidade, simplesmente dar ao médium um contexto do trabalho mediúnico na casa espírita? É muito pouco, é isso? Não, pelo contrário. Veja, embora o médium esteja na casa espírita fazendo uma determinada experimentação mediúnica, sim, ele está inserido num contexto social. Certo. Existe um fenômeno ali presente, okay, e há um epifenômeno, há desdobramentos daquela experiência que acontecem na sociedade, primeiro na comunidade mais próxima e assim ganhando espaços cada vez mais amplos. O que nós devemos dizer é que esse fenômeno mais restrito, ele não restringe a mediunidade. Ok. O médium, ele é médium na fila do ônibus, na fila do banco, dirigindo o seu automóvel e continuamente ele está fazendo multiplicações, precipitações de fenômenos. Embora as pessoas não percebam, elas são agentes que estão multiplicando valores com o seu próprio pensamento. Jesus, também num dado momento dos evangelhos, diz que aquele que pensar em fazer algo errado já fez. Interessante. Então, quando nós pensamos, nós plasmamos, nós criamos forma, nós produzimos uma frequência de acordo com a natureza desse pensamento. E essa frequência, ela não fica fechada dentro do nosso crânio, ela ganha um espaço. E essas frequências, essas vibrações, vão se somando com vibrações assemelhadas e assim nós criamos uma mentalidade que está continuamente em transformação, mas que tem vários níveis. E nós podemos, em dado momento, estar contribuindo para os níveis mais baixos ou para os níveis mais elevados. Eu quero voltar nesse assunto, Joel. Quando dissemos de relativizar para a sessão mediúnica de 1h30, 2 horas, que é o tempo normalmente usado, e que você nos traz essa visão ampliada, maximizada, de que o médium, ele é médium 24 horas por dia, podemos usar esse termo, né? Não está aí exatamente a dificuldade da criatura entender-se, por isso que, quem sabe, ela, num primeiro momento, ela se entenda como uma patologia à mediunidade, ou seja, tratar-se como médium, ou seja, aquele agente social transformador, aquela criatura que é influenciável e também pode influenciar 24 horas por dia. Não está aí a dificuldade da criatura se localizar diante desta faculdade natural que tem consequências morais e espirituais, portanto? Talvez, se nós olharmos sob o aspecto mais negativo, porque nós sabemos como as pessoas se tornam agressivas, por exemplo, quando estão no tráfego de automóveis. Então, às vezes, pessoas pacíficas, quando entram no seu automóvel e aquele veículo ganha velocidade, parece que aquele instinto primitivo da territorialidade faz com que as pessoas se sintam donas da rua. Só que todos os motoristas pensam a mesma coisa. Então, há uma agressividade presente nas vias públicas, né, no trânsito de veículos. E as pessoas, quando, sem querer, percebem, elas estão fazendo gestos, estão perdendo o controle, estão agredindo com palavras. Quer dizer, naquele instante, elas estão sintonizando com uma frequência, né, com uma vibração de agressividade que está presente nas nossas ruas. Isso pode acontecer dentro de casa. Em qualquer momento em que nós oscilarmos o nosso pensamento, e por isso que o autocontrole é tão importante e tão discutido, debatido, estudado no Espiritismo, nós temos que nos dar conta de que, mesmo dentro de casa, nós podemos, através do nosso pensamento, estar contribuindo para o equilíbrio ou para o desequilíbrio da sociedade onde nós vivemos. O que você está nos dizendo, podemos concluir da seguinte forma: todos somos médiuns? É possível nós concluirmos assim, Joel? Que, pelo fato de influenciarmos e sermos influenciados, temos essa capacidade mediúnica em todos? Essa é uma referência do Espiritismo. O Espiritismo afirma que todos nós somos médiuns. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas em saber mais a respeito dessa sua capacidade mediúnica de transformar-se e, em se transformando, transformar também a sociedade, nós convidamos ao estudo.
Perfeito. Joel, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, muito obrigado. Continuamos com o programa Vida em Foco. Fique conosco. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas. Assista o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, hoje responderemos a pergunta do telespectador Henrique. Ele questiona: por que é tão difícil para algumas pessoas estabelecer um vínculo com a religião? Henrique, as religiões em geral ao longo dos séculos fizeram muito bem às pessoas, mas erraram muito também. Se pensarmos no que foi feito historicamente em nome de Jesus ou outro líder religioso qualquer, não faltarão motivos para a gente se orgulhar, nem para se envergonhar. Naturalmente, a melhor divulgação de uma religião é o comportamento dos seus adeptos. Isso equivale a dizer que o pior obstáculo de divulgação que uma religião pode enfrentar também é a vida dos seus seguidores. Então, alguém que observe um mau comportamento em nome da religião, naturalmente vai ter resistência de se vincular a uma instituição religiosa. Um outro aspecto que não podemos desconsiderar é a experiência de vidas anteriores. É possível que alguém tenha muito errado em nome de Deus no passado. Ele renasce com um bloqueio natural que se manifesta de forma de resistência interna a se envolver ou engajar no movimento religioso e repetir a experiência desastrosa. Mas independentemente dos motivos que levam alguém a resistir a uma religião, é possível manter uma vida justa e honesta e caridosa sem nenhuma vinculação religiosa. Mas se para você é importante que alguém em especial se vincule a uma religião, em especial a que você professa, invista em argumentos que valorizam os benefícios de se ter uma religião. Pense que só uma religião, com a sua crença na vida após a morte, é capaz de consolar um coração saudoso de um ente falecido, com a certeza de um reencontro futuro. Que a filosofia de bem proceder, como é o caso do Espiritismo, pode ajudar a transformar os homens em pessoas de bem e cidadãos honestos e caridosos. Reflita sobre a manifestação da justiça divina através da reencarnação e no consolo que traz a certeza da atuação da lei divina, que vai educar a todos, por mais que o infrator escape das leis dos homens, da justiça divina ele nunca escapa. Então, com esse e com outros argumentos, você pode fazer essa pessoa refletir o quanto pode ser saudável estar vinculado a uma religião. Boa sorte! Cosme Massi nos traz muitas reflexões e valioso aprendizado com o quadro Aprendendo com Kardec. Olá, Aprendendo com Kardec, Revelação Espírita. O Espiritismo é uma revelação. Mas qual o seu verdadeiro caráter? Quais são suas características fundamentais? Allan Kardec vai tratar dessas questões na obra Gênese, nos dizendo o seguinte: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Então, o Espiritismo tem esse caráter de uma revelação divina, porque sua origem nasceu da iniciativa dos Espíritos, que foram incumbidos por Deus para transmitirem a doutrina espírita, provocando os diversos fenômenos espíritas. Mas, ao mesmo tempo, o Espiritismo é uma doutrina científica. Por quê? Continua Kardec. Por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. Este caráter universal do ensino espírita, que é para todos, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio. A participação racional, crítica dos homens na discussão e no aprendizado do ensino dos espíritos. Porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário recomendado. Os homens têm que examinar tudo aquilo que provém do ensino dos Espíritos, não aceitar cegamente, examinar passando pelo crivo da razão, da experimentação, do bom senso. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa,
Eis o caráter progressivo da ciência espírita, caráter fundamental de qualquer ciência, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, compara, comenta, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Veja a importância deste texto na compreensão do caráter científico do Espiritismo, cuja doutrina, sendo da iniciativa dos Espíritos, não dispensou e não dispensa jamais o trabalho, o esforço constante dos homens, com o uso da razão, da experiência, do bom senso, na construção desta ciência espírita. Então, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma doutrina divina, porque teve o seu surgimento com a iniciativa dos Espíritos. Mas é uma ciência, porque ela é fruto do trabalho dos homens, de observação, de estudo, de pesquisa, para que esta ciência tenha a construção que Kardec lhe deu de uma doutrina genuinamente científica, universal e progressiva. Aí está o duplo caráter da ciência espírita. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Sua audiência é muito importante para nós. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br, você pode enviar suas perguntas e sugestões para a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!